Boruto morreu, mano. O último capítulo do mangá surpreendeu todo mundo com um final que ninguém esperava. Mas sabendo que o Boruto é o protagonista da história, que muita coisa ainda vai acontecer e que o próprio tá vivo no futuro, das duas, uma, ou o Boruto vai voltar à vida ou ele sequer vai chegar a morrer. E pensando nisso, no vídeo de hoje, eu trago aqui para vocês 5 formas do Boruto voltar à vida ou ser curado. Então fica até o final do vídeo para você ver todas as 5 teorias. E se tá chegando agora, já sabe, se inscreva no canal, deixa o like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Mas indo direto ao ponto, sem enrolação, vamos para a primeira possibilidade do Boruto voltar à vida, que seria como um ciborgue ou novo corpo. E eu sei que de cara essa teoria possa parecer viajada e a menos preferida da maioria dos fãs, mas querendo ou não, ela é uma possibilidade real, até porque precisamos levar em conta o Amado. E tipo assim, para vocês entenderem melhor como funcionaria essa possibilidade aqui, precisamos falar rapidamente da Delta e do Kashin-Koji, criações do Amado para contextualizar. Falando da Delta, a gente sabe que ela basicamente é um ciborgue. Ela tem outros corpos que podem ser acionados caso seja necessário, em caso de autodestruição, por exemplo, e o drone que ela carrega aparentemente leva sua consciência ali. Pelo menos é o que fica evidente no mangá e no anime, logo depois dela ser derrotada pelo Naruto. Além disso, o seu corpo, o corpo que o Amado criou, possui diversas ferramentas científicas implantadas para upar ela, então a Delta é capaz de realizar diversas modificações corporais, como o próprio Kawaki faz. Já o Kashin-Koji é um clone do Jiraiya. Não sabemos em detalhes como o Amado criou o Kashin-Koji, mas, pela lógica, por ser um clone, ele obviamente precisou do material genético do Sennin, conseguindo assim, de alguma maneira, criar um clone legítimo com um corpo de verdade, um corpo real. Então, com isso, podemos perceber o que o Amado é capaz de fazer e como ele conseguiu criar duas formas de vida, um clone legítimo e uma ciborgue, basicamente, que muitos teorizam ser a própria filha do Amado, e que ele pegou a consciência dela para manter viva de alguma maneira. Isso é só uma teoria, mas o fato é que o Amado foi capaz de criar um ciborgue com a capacidade de enviar a sua consciência livremente para outros corpos construídos por ele. Mas aí vocês já devem estar se perguntando o seguinte, tá, mas o que isso tudo tem a ver com o Boruto? Tem a ver que o Amado pode muito bem armazenar a consciência do Boruto, mesmo estando morto, e criar um corpo do zero para armazenar essa consciência. Quem sabe o ciborgue que ele criou, afirmando que seria uma das principais armas de Konoha, não possa ser usado para isso. E se você tá achando viagem, que com o Boruto morto o Amado não seria capaz de recuperar sua consciência, bom, eu pensaria novamente, porque o próprio Amado regenerou o cérebro do Dippa no anime, que já tinha sido derrotado de forma definitiva, então ele teria condições de fazer algo parecido com o Boruto. Muita gente diz que essa possibilidade seria ruim porque o Boruto não teria um corpo de verdade, e apesar de eu não gostar também tanto dessa teoria, eu prefiro outras. Se vocês pegarem o exemplo da Delta, ela era basicamente uma ciborgue e agia como um humano normal, no sentido de que não dava muito para diferenciar ela para um humano comum quando ela estava no seu estado normal. Mas existe também a possibilidade do Amado, a partir do material genético do Boruto, criar um clone dele, como fez com o Kashin-Koji, que é um clone do Jiraiya. Mas, até mesmo nesse caso, seria um pouco estranho, pois o Kashin-Koji, apesar de ser um clone legítimo do Jiraiya, não é a mesma pessoa que o lendário Sennin, e não tem as mesmas lembranças. Então seria um Boruto completamente diferente, a não ser que partam para uma trama onde os amigos do Boruto
Tentem fazer com que ele lembre de quem verdadeiramente era e recuperasse as suas memórias, como o próprio Kashin Koji, de forma mais rasa, tentou descobrir no anime aparentemente mais sobre o Jiraiya. Poderia dar certo essa opção se explorassem mais esse caminho, fazendo, quem sabe, o Boruto sair da vila por não ter nenhuma memória de quem ele era, porque seria um clone, e até poderia se encontrar em algum momento com o Kashin Koji, que seria alguém que o entenderia melhor que todas as outras pessoas, aproximando mais os dois, mas eu confesso que também não acho isso muito provável, apesar de ser uma possibilidade. Só que também existe uma variação dessa possibilidade, onde o Amado criaria um clone a partir do material genético do Boruto, semelhante como ele fez com o Kashin Koji e o Jiraiya, mas a diferença para esse cenário seria de que ele poderia fazer um clone exatamente igual, tipo um Boruto com as mesmas lembranças de quem era. E como ele poderia fazer isso? Basicamente criando um clone normal com o material genético do Boruto, algo que ele sabe fazer, isso é um fato, mas ele também pegaria a consciência do Boruto e iria transferir para esse clone. Então seria um clone com as mesmas lembranças do Boruto, seria basicamente o Boruto em outro corpo. E mano, apesar de ser difícil tudo isso acontecer, temos que lembrar que o Amado é capaz de fazer tudo isso. Ele tem condições de criar um clone de uma pessoa morta, como foi com o Kashin Koji e o Jiraiya, e ele também consegue regenerar o cérebro e transferir a consciência de alguém para onde desejar. No caso da Delta, ele criou aquele drone. E mesmo que a consciência da Delta não seja de uma pessoa real que já tenha existido, e sim algo criado, sei lá, artificialmente pelo Amado, fala sério, para alguém que é capaz de criar um clone de um homem morto, karma artificial, implantar ferramentas científicas em pessoas e diversas outras coisas, o Amado é capaz sim de regenerar o cérebro do Boruto, como ele já fez anteriormente com o Dippa, e transferir a sua consciência para um corpo que ele tenha criado do zero a partir do material genético do próprio Boruto. E considerando que o Boruto é quase completamente um Otsutsuki, ou seja, sua genética já foi alterada, se o Amado cria um corpo do zero para ele, ou um clone, a partir do seu material genético, nesse novo corpo o Boruto também teria, teoricamente, os poderes do Momoshiki adormecidos dentro dele, assim como o Kawaki com o Ishiki, e o Amado poderia até criar um novo karma para o Boruto acessar esses poderes adormecidos. Dessa forma, o Boruto renasceria em um novo corpo criado do zero com o seu próprio material genético, com sua consciência transferida, e receberia um novo karma, onde não seria mais possível Momoshiki renascer, já que ele já estaria morto por conta do falecimento do antigo corpo do Boruto. E vamos combinar que se a ideia de passar um karma para o Code, para que o Boruto renascesse numa outra pessoa futuramente, foi discutida no mangá, essa opção aqui nem de longe é viajada, na real é até mais coerente. Mas vamos para a segunda possibilidade, que seria Code ou Eida. E eu tenho certeza que vocês já devem estar estranhando essa teoria e se perguntando como e por que um dos dois ajudaria o Boruto. Bom, primeiro vamos falar dos motivos que tanto a Eida quanto o Code possuem para salvar o Boruto. O Code já revelou que pretende usar o Boruto como sacrifício para o 10 Caudas, e já que a Eida demonstrou interesse no Kawaki, o Code precisou abrir mão dele para contar com o apoio da Eida. Mesmo que eu tenha quase certeza que o Code vai trair a Eida em algum momento no futuro e querer usar o Kawaki de sacrifício sim, quando já tiver cumprido boa parte do seu objetivo e não precisar mais da Eida, por enquanto ele ainda precisa, fazendo com que só reste o Boruto para ser o seu sacrifício. Inclusive o Code já disse que vai esperar um tempo para o Boruto se desenvolver mais ainda como um Otsutsuki, para que dessa maneira ele fosse um sacrifício de primeira linha. Obviamente o Boruto seria um sacrifício bem melhor que o próprio Kawaki atualmente, então além de ser o único, ele seria o que poderia gerar o fruto de chakra de melhor qualidade. Claro que seria ainda melhor se o Code usasse os dois, Boruto e Kawaki, como sacrifício, mas ele não pode usar o Kawaki, então resta só o Boruto, que entre os dois é o que geraria o melhor fruto de chakra, justamente por conta das condições dos dois atualmente. Ou seja, cara, o Code vai ficar sem um sacrifício, já que ele precisa do Boruto vivo para usá-lo e ainda precisa da ajuda da Eida, ainda mais porque ele precisa retirar os seus limitadores, e sem o auxílio externo da Eida seria uma tarefa complicadíssima.
fazendo então com que seja interessante para ele não deixar o Boruto morrer. A mesma coisa vale para Eida, já que se o Boruto morrer, o Kawaki obviamente se tornaria a única opção para o Code, e mesmo que ele não vá usá-lo agora, a Eida não confia totalmente nele. Na real, nenhum dos dois confiam muito um no outro, isso já foi mostrado capítulos atrás no mangá, e como a Eida não tem como saber o que o Code vai fazer, é do interesse dela ajudar o Boruto para que o Kawaki não se torne um alvo. Dessa forma, pode ser a brecha perfeita para ela, enfim, aparecer no campo de batalha. Mas explicando e deixando clara a motivação de ambos os personagens, uma pergunta ainda fica. Mesmo querendo salvar o Boruto, como eles conseguiriam fazer isso? Bom, apesar de possuir um karma imperfeito, isso apenas impossibilita o Code de ser usado como receptáculo. Ele ainda tem o melhor dos dois mundos e pode usar todas as suas habilidades, no caso, as habilidades provenientes desse selo. E já vimos que o karma do Boruto aparentemente tem habilidade de regeneração, tendo em vista que o karma é um mistério. Quem sabe o karma do Code não possui algumas propriedades que consiga amenizar um pouco esse ferimento do Boruto, impedindo pelo menos a sua morte naquele momento. Quem sabe até aquelas marcas de garra do Code não possam ser usadas como uma variação e revestirem o ferimento do Boruto ou algo do tipo. O fato é que, se tratando do karma, nada é impossível, qualquer habilidade pode sair dali, e como o Code não ficou tão assustado no capítulo, se vocês perceberem, onde ele simplesmente está vendo seu único sacrifício sendo ferido mortalmente, isso poderia indicar que o Code não está assustado porque ele tem maneiras de impedir a morte do Boruto. Quem sabe sendo nessa hora que ele solta Shikamaru para impedir a morte do seu único sacrifício. Já no caso da Eida, eu não duvido de nada, porque ela é uma criação do Amado e possui conhecimento de vários segredos do cientista que ninguém mais possui, como a forma de retirar os limitadores do próprio Code. Então ela pode muito bem ter conhecimentos avançados, tendo em vista quem é o seu criador, e poderia usar esses conhecimentos, ou até a própria estrutura do seu corpo, quem sabe, para impedir o Boruto de morrer e tentar curar minimamente o ferimento do garoto. Isso me lembra muito até aquela cena de Naruto onde o Kabuto ajuda a Sakura, já que eles desejavam a morte de mais membros da Akatsuki. E eu não estou comparando as situações, até porque são contextos completamente diferentes, mas como é um vilão ajudando um personagem do bem em prol de um outro objetivo, meio que tem semelhanças. Mas cara, bora acelerar aqui pro vídeo não ficar gigante. E a terceira possibilidade seria o Jogan. E beleza que no caso do Jogan, eu acho que essa é a teoria que a galera tá mais comentando, a teoria que a galera mais tá discutindo. E eu não posso culpar ninguém por isso, mano. O Jogan é um olho completamente misterioso, apesar da gente já ter visto muito do seu potencial no anime, não vai ser só aquilo. Provavelmente o Jogan vai ter muitas outras habilidades, porque pelo que ficou claro no próprio Flash Forward, esse será o principal dojutsu do protagonista, no caso, o Boruto. Então, pensando nisso, poderia ser uma carta na manga e o momento exato, o momento perfeito para ele aparecer agora. Mas calma lá, porque diferente do que muitas pessoas estão teorizando, apesar de eu não discordar completamente, eu não acho que o Jogan chegaria a ressuscitar o Boruto. Eu não acho que o Jogan teria uma habilidade tão sinistra como essa. Primeiro porque, fala sério, se o Boruto tiver uma habilidade como essa, se o Jogan proporcionar ao Boruto a possibilidade de renascer, acabou a história praticamente, porque não vai ter mais nenhum conflito pro Boruto. Ele basicamente não vai morrer, ele seria imortal. Então, eu não acho que isso vai acontecer. O que eu acho mais provável de acontecer é o seguinte: eu acredito que o Jogan, ele vai conceder ao Boruto uma quantidade incrível de energia. Muita gente teoriza que o Boruto vai ter um manto de energia baseado naquela arte do Kishimoto, onde ele tá com uma espécie de manto que lembra muito o modo Kurama, mas seria muito parecido a Naruto se o Boruto tivesse o modo Kurama, se de alguma maneira a Kurama voltasse à vida e o Boruto fosse o seu Jinchuriki, até porque eu nem acho que o Boruto vai precisar disso. Mas não é impossível o Boruto conseguir ter um manto de chakra ou um avatar futuramente pelo próprio Jogan. Então, quem sabe, o Jogan pode proporcionar ao Boruto uma quantidade de energia muito grande, que pode fazer com que ele use futuramente, sei lá, mantos de chakra, avatares, e quem sabe, num primeiro despertar no mangá, porque no anime ele já apareceu, mas quem sabe num primeiro despertar no mangá, o Jogan poderia proporcionar uma energia tão grande que seria potencializada por conta do primeiro despertar do Boruto no mangá. Então, quem sabe, essa quantidade de energia desse olho
poderia revitalizar o Boruto, curando assim o seu ferimento. E pra quem ficou um pouco confuso, basicamente eu tô teorizando que o olho do Jogan, no caso, ele pode proporcionar uma energia grande pro Boruto. Tipo, eu acho que é muito tranquilo a gente teorizar diversas coisas com relação ao Jogan, porque ele é um mistério, então qualquer habilidade ali, o Kishimoto simplesmente pode conceder a esse olho, porque é um olho que vai ter grande importância. E eu não acho impossível que um olho desse conceda muita energia pro próprio Boruto, e inclusive no primeiro despertar no mangá, essa quantidade de energia que poderia ser proporcionada pelo Jogan poderia dar um boom, revitalizando o Boruto, dando um novo vigor para ele e curando os seus ferimentos. Quem sabe ali o Jogan pode proporcionar uma aura ali pro Boruto. Enfim, se tratando do Jogan, não podemos duvidar de nada. E quem sabe também o Jogan simplesmente não possa ter habilidade de regeneração, seria uma saída mais simples também. Mas cara, bora continuar pro vídeo não ficar enorme. A quarta e penúltima possibilidade seria marcando alguém com o karma. Eu acho que aqui seria a saída mais simples e segura pro roteiro do mangá, porque é algo que já tinha sido discutido antes, e pra quem não lembra, ou enfim, deu um branco, basicamente há capítulos atrás, o Kawaki tinha sugerido ao Boruto marcar o Code com o karma, no caso, marcar uma outra pessoa e quem sabe o próprio Code. Já que por ser um Otsutsuki, o Boruto, quem sabe, poderia conseguir marcar uma outra pessoa com o karma e dessa forma, o Boruto poderia renascer futuramente, se livrando então de uma vez por todas do Momoshiki dominar o seu corpo, no caso, quando ele renascesse. E eu tô ligado que tem muita gente comentando sobre a tradução em inglês que pode ter deixado claro que isso possa acontecer, mas mano, eu acho que nem precisa de tradução pra gente chegar a essa conclusão de que é uma possibilidade, porque foi discutida no mangá, e mesmo que os personagens tenham deixado de lado por hora, isso não quer dizer que eles possam voltar a essa ideia no futuro. Foi algo que foi jogado no mangá, então é uma possibilidade. Só que pra mim, ela tem dois grandes problemas que fazem com que eu não goste tanto dela. A primeira é porque tiraria, ao meu ver, toda a dramaticidade desse momento do Boruto, porque basicamente ele tá abdicando da própria vida por conta das pessoas que ele ama, já que ele não quer ferir mais ninguém. E isso só demonstra o quão forte é o personagem do Boruto e o quanto ele amadureceu, já que ele de forma alguma é egoísta. Ele basicamente tá desistindo da própria vida para proteger quem ele mais ama, no caso as pessoas que ele ama. E se ele de alguma maneira marcasse uma outra pessoa ou o próprio Code para renascer no futuro, isso tiraria todo o peso desse momento, já que o Boruto estaria desistindo da vida, mas ele saberia que voltaria no futuro. Então, pra mim, tiraria um pouco o peso de tudo que tá acontecendo com o Boruto agora. E o segundo ponto que não me faz gostar dessa teoria é porque ela é um pouco antiética, sei lá, ela não combina muito com o Boruto. O próprio Boruto negou isso, já que mesmo sendo o Code, ele, bom, não é a forma como o Boruto costuma agir e como ele agiria ao meu ver. Então, mesmo se tratando do Code, eu não acho que seria um caminho que o Boruto usaria. Mas tá no mangá e é uma possibilidade, querendo ou não. Mas vamos então para a última possibilidade, a quinta possibilidade desse vídeo, que seria regeneração. E cara, eu sei que todas as possibilidades de cura ou regeneração num cenário onde o Boruto não estaria morto, a galera não curte tanto, porque o que eu mais tô vendo são as pessoas gostando dessa ideia do Boruto morto pra voltar no futuro. A galera quer que o Boruto esteja morto pra dar todo esse peso pra obra, então muita gente não gostaria que ele fosse regenerado. Mas, querendo ou não, é uma possibilidade, como eu mostrei no meu último vídeo, no caso não o meu último vídeo, mas o meu vídeo de análise do capítulo do mangá de quase meia hora, eu mostro lá que o karma, ele de fato, no caso o fator karma e Momoshiki, proporcionam regeneração ao Boruto. Isso é um fato, beleza? O Boruto já se regenerou com esse fator. Eu mostrei no meu vídeo de análise esse momento do treinamento entre o Boruto e o Kawaki, quando o Boruto tem a sua mão regenerada e o próprio Kashinkoji pontua isso. Então sim, mano, é um fato que o Boruto ele possui regeneração. Só que muita gente, inclusive no meu último vídeo, comentou que talvez isso não seria possível porque é um ferimento muito grave. Mas, mano, é justamente o que eu comento no vídeo. Isso não quer dizer que, por o Boruto ter esse fator da regeneração,
isso automaticamente curaria ele desse ferimento. Por quê? Porque apesar dele ter esse fator da regeneração, a gente não sabe se seria uma regeneração forte o suficiente para curar um ferimento tão grande como esse que o Boruto tá agora. Mas independente de qualquer coisa, é o fator do karma, mano, e Momoshiki, Otsutsuki, enfim, não dá pra duvidar de nada. Se já tem o fator da regeneração estabelecido, fala sério, para curar um ferimento um pouquinho mais grave, um pouco não, muito mais grave, não seria impossível ao meu ver. E como o mangá, principalmente o mensal, costuma terminar com ganchos para prender o leitor para o próximo capítulo e hypar, não é impossível do Boruto, no final desse capítulo, apenas ter sido uma espécie de gancho pro próximo. E aí no próximo capítulo ele pode muito bem se regenerar, quem sabe, é uma possibilidade. Mas mano, vamos parar por aqui porque o vídeo já tá gigantesco, mas eu comentei aqui basicamente todas as 5 teorias que eu mais acredito, as 5 possibilidades que eu mais acredito que seja aí mais coerente pro Boruto ser curado ou voltar à vida. Peço por favor, mano, que você deixe um like aí pra ajudar se você gostou do vídeo, porque vai ajudar ao vídeo ser compartilhado com mais pessoas. Se você tá chegando agora e conhecendo o canal agora, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos e também ative as notificações, porque você vai ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E se você é fã de Boruto e gostou do último capítulo, o capítulo 66, que terminou ali de forma surpreendente com a aparente morte do Boruto, eu vou deixar aí na tela final um vídeo de quase meia hora comigo analisando esse capítulo do mangá de Boruto. Eu comento sobre absolutamente tudo. É isso, muito obrigado. Se assistiu o vídeo todo, eu vou ficando por aqui e até a próxima.